Como os irmãos bem sabem, nós estamos numa série de mensagens. Essa série começou há 4 domingos atrás, aliás, há 3 domingos atrás, hoje é o 4º domingo, que nós estamos meditando numa série chamada Quem é Jesus? E essa série tem como base, tem como fundamento o Evangelho de João. Então eu já digo aos irmãos que passaremos aí um bom tempo tratando o Evangelho de João, e hoje nós estaremos tratando esse 4º sermão dentro dessa série, Quem é Jesus? Então eu já convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do verso 29. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 29 até o verso de número 31. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim, vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Quero convidar você mais uma vez a se colocar diante do Senhor em oração e pedir com que Ele, através da sua palavra, esteja nos guiando, para que possamos não apenas entender, mas praticar aquilo que nessa noite o Santo Espírito do Senhor irá nos falar. Vamos orar. Senhor, nós continuamos na Tua presença, e como é bom poder estar na Tua presença. É um privilégio que o Senhor concede ao Teu povo, à Tua igreja, de ser encorajados, de ser animados, fortalecidos através da Tua palavra. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, de poder estar nesse culto, ouvindo os louvores que acabamos de ouvir, as orações, os momentos que até aqui tivemos, e também a pregação da Tua palavra. O Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sendo assim, nós oramos para que o Teu Santo Espírito esteja se utilizando da Tua palavra para plantar a mesma em nosso coração. Ilumina nossa mente para que venhamos a entender aquilo que o Senhor quer nos falar. Nos guia, nos instrui e aplica a Tua palavra ao nosso coração. Pois assim nós oramos e agradecemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós começamos a estudar a história da igreja, de forma específica, a história dos avivamentos que aconteceram na história da igreja, não apenas no livro de Atos, mas na história da igreja como um todo, e como eu já disse, a história dos avivamentos, há um grupo que se destaca nessa história. Eu não sei se você já ouviu esse nome, os moravianos. Os moravianos, eles habitavam naquela época numa determinada região, como o próprio nome diz, Morávia, hoje atual República Tcheca, e era um grupo que chegou a esse local, a Morávia, por conta das perseguições que estavam acontecendo naquela época contra muitos cristãos, e eles foram habitar nessa região, de forma específica, nas terras de um homem muito rico, chamado Conde Zinzendorf. E ele abriga esses vários cristãos que chegaram nessa região, esses vários crentes que chegaram nas suas terras. Ele era um homem crente, temente a Deus, e ele abriga esses crentes nas suas terras. E uma das coisas mais incríveis que acontece entre esses irmãos é que eles criaram um período de oração que durou, durante o dia, logicamente, 24 horas. Sendo que essas 24 horas de oração começaram a acontecer todos os dias, e durou nada mais, nada menos do que quase 100 anos. Quase 100 anos, 24 horas, ininterruptamente, esses irmãos se revezavam entre os vários grupos que existiam dentro daquela cidade, na Morávia, para orar, para buscar o Senhor. Esse grupo, inclusive, enviou cristãos para terras indígenas, para pregarem o Evangelho. E se você colocar no Google, você não vai fazer isso agora, logicamente, ao término do culto, você colocar moravianos e você for ver a imagem, você vai ver a imagem, um emblema ou um símbolo de um cordeiro. Um cordeiro e que tem como um título lá dizendo o seguinte: o nosso cordeiro triunfou, vamos segui-lo. Então é a imagem de um cordeiro e ao redor desse cordeiro essa frase: o nosso cordeiro triunfou, se referindo a Jesus, logicamente, vamos segui-lo. E essa é uma das histórias, ou a história dos avivamentos
que conta a história desses irmãos, mais impactantes quando nós estamos lendo a história dos avivamentos da igreja. O que é que isso tem a ver com o texto que nós estamos lendo nessa noite? Logicamente, você já matou a charada, porque o próprio João Batista, não João Evangelista, que é o autor do Evangelho, está chamando Jesus de o Cordeiro de Deus. E é exatamente a respeito desse símbolo que os moravianos diziam: nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. E apenas para que a gente entenda um pouco do contexto que nós acabamos de ler, o Evangelho de João, no capítulo 1, ele traz pelo menos 4 testemunhos de João Batista, sendo esse que nós lemos hoje, o 4º testemunho, que está dividido em 2 partes. A primeira será pregada hoje, a próxima semana nós estaremos pregando a segunda parte desse 4º testemunho de João Batista. E nesse 4º testemunho há basicamente 2 coisas. Em primeiro lugar, João está falando do ministério do Senhor Jesus, do motivo pelo qual ele veio ao mundo. Em segundo lugar, nos últimos versos, verso 30 e verso de número 31, ele está falando do seu próprio ministério, como um arauto, como aquele que veio para anunciar a vinda do Senhor Jesus. E quando nós começamos a olhar para essa série de mensagens que tem como tema quem é Jesus, a minha proposta nessa noite é responder essa pergunta, quem é Jesus, à luz desse texto, dizendo o seguinte: Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. E dentro disso, o que é que nós podemos aprender? Segundo os versos que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, o que esse texto quer nos ensinar é o objetivo pelo qual Jesus veio ao mundo. O objetivo pelo qual Jesus veio até nós. Isso para muitas pessoas pode ser, ou pelo menos para muitos de vocês, pode ser algo muito claro, mas nem para todos. E eu explico por quê. O verso 29, eu quero só repetir, ele diz o seguinte: no dia seguinte viu João a Jesus. No dia seguinte há o que, afinal de contas? Logicamente, a explicação está nos versos anteriores. E nos versos anteriores, nos informam que João Batista, ele recebe uma comitiva vinda de Jerusalém, dos religiosos de Jerusalém, querendo fazer algumas perguntas a João, porque as multidões em Jerusalém estavam indo ao Rio Jordão para serem batizadas por João. E aqueles homens, os religiosos, eles ficaram com inveja, vendo as multidões agora abandonando a eles e seguindo a João. E eles ficaram curiosos com aquilo e começaram a perguntar: olha, vem cá, você é o Messias, você é o Cristo, aquele que deveria vir? Ele disse: não, não sou. Tá, então você deve ser Elias, porque as profecias do Antigo Testamento dizem que antes que o Cristo viesse, antes que o Messias viesse, Elias, o profeta Elias, viria. Então você é Elias? Ele disse: não, também não sou Elias. Tá, então se você não é o Cristo, se você não é Elias, então você deve ser o profeta que lá a Moisés, Deus prometeu que levantaria um grande profeta semelhante a Moisés, então é você. Ele disse: não, também não sou. Eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu também não sou o profeta que seria semelhante a Moisés. E os fariseus começaram a dizer: olha, se você não é nenhum dos 3, então por que você está batizando? Então por que as multidões te seguem? E ele cita o profeta Isaías para falar do seu próprio ministério, dizendo: eu sou a voz que clama no deserto, que diz: prepara o caminho do Senhor. Eu sou o arauto do Messias. Eu vim antecedendo a Cristo. Eu vim na frente dele, anunciando que ele está vindo. Então esse é o meu papel. Exatamente a isso que esse texto está se referindo quando diz no dia seguinte que isso aconteceu. No dia posterior a João ter dito o que ele acabou de dizer a essa comitiva. E nesse verso que João está nos mostrando a respeito do Senhor Jesus, é basicamente 2 coisas. A primeira delas, a identidade do Senhor Jesus. Em segundo lugar, a missão do Senhor Jesus. Porque a continuidade do verso 29 diz da seguinte forma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Essa é a identidade do Senhor Jesus. João está vendo, melhor dizendo, Jesus vindo em sua direção. E agora ele olha para aquele homem e ele fala para as multidões que estavam ao seu redor: eis o Cordeiro de Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender é olhar para o Antigo Testamento e entender a cerimônia que era feita no Antigo Testamento para perdão dos pecados. A gente já falou isso em mensagens anteriores, eu quero repetir. No Antigo Testamento,
O homem, ou a mulher, logicamente, olhando para a lei de Deus, se colocando diante dessa lei, entendendo que eram pecadores, entendendo que seriam fulminados pela santidade e pelo juízo de Deus, a lei de Moisés prescrevia que essas pessoas deveriam escolher um cordeiro sem defeito. Esse cordeiro era trazido para o sacerdote, ou o sumo sacerdote. Esse cordeiro era sacrificado. O seu sangue era aspergido sobre a arca da aliança, que representava a própria presença de Deus no meio do povo. E aquele sangue que era derramado do cordeiro representava o sangue do pecador que deveria ter sido morto. Mas não foi. Quem foi morto no lugar dele foi aquela vítima, aquele cordeiro sem defeito. E essa figura, ela vai passando todo o Antigo Testamento, mostrando que era assim que os pecadores eram perdoados diante de Deus. Um inocente morrendo pelo culpado. Alguém perfeito, um cordeiro sem defeito, morrendo por pecadores. Essa era a ideia que Deus vai criando na mente dos israelitas desde o Antigo Testamento. É por essa razão que agora João olha para o Senhor Jesus e diz: eis o cordeiro não dos homens, mas eis o cordeiro de Deus. Essa é a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Não mais um sacrifício de animais, porque como diz Hebreus capítulo 10, verso 4, o sangue de animais é incapaz de perdoar ou de retirar do coração humano os pecados. Mas agora, um homem que representava todos aqueles cordeiros, agora seria morto, sacrificado por nós. E nessa direção, João agora mostra a missão desse cordeiro, porque diz que tira o pecado do mundo. Perceba, o texto diz tira, não tirou, tira, porque a eficácia ou a eficiência do sacrifício de Jesus é presente, como foi há 2000 anos atrás, porque ele já morreu há mais de 2000 anos atrás. Até hoje, a eficácia daquele sacrifício, hoje ainda perdoa os pecados, hoje ainda tira a culpa, hoje ainda tira toda a mancha. Amanhã, daqui a 1000 anos, se Jesus não voltar, é a mesma coisa. Daqui a 3000 anos, se Jesus não voltar, ele tira o pecado do mundo. E não apenas tira, não apenas está no presente, mas o artigo é interessante porque diz o pecado, não os pecados. Aqui ele está apontando para o pecado original, para aquela queda de Adão, que nos afastou de Deus, nos colocando para fora do jardim do Éden. Nesse sentido, esse afastamento de Deus nos leva a cometer todos os tipos de pecado que nós conhecemos. O que João está apontando é para a raiz do problema, é o afastamento de Deus. E esse afastamento de Deus leva o homem a viver e a cometer todos os tipos de pecado que você possa imaginar. É por essa razão que João está dizendo, ele tira o pecado do mundo. Do mundo no sentido de todas as tribos, todas as raças, todas as nações. Porque no Antigo Testamento esse cordeiro estava limitado ao povo de Israel, não a todas as nações, a não ser que alguém de outra nação se tornasse um prosélito, ou de alguma forma viesse a se submeter à lei de Moisés, ele também participaria desse perdão de pecados. Era algo restrito a Israel. Mas agora em Jesus, esse pecado que estava sendo perdoado agora entre o povo de Israel, seria agora entre todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as etnias. O pecado seria retirado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós começamos a perceber essa figura do cordeiro. Um dos textos mais famosos que existe, Isaías, no capítulo 53, verso 4 ao verso 7, o profeta Isaías, falando do sacrifício do Senhor Jesus, ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro
foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Sobre ele, sobre esse cordeiro, os pecados do mundo foram depositados numa única cruz. É por essa razão que quando ele está na cruz, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Porque o pecado separa o homem de Deus, e Jesus na cruz sentiu o peso do pecado, ele sentiu a dor do pecado, e o próprio Pai estava entregando o seu Filho como um cordeiro para ser sacrificado, como era no Antigo Testamento. É por essa razão que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que esse texto está querendo nos dizer de forma específica? É o principal objetivo pelo qual Jesus veio a esse mundo. Para muitos de vocês isso pode estar muito claro, mas não para todos. Muitas pessoas estão procurando Jesus, ou pensando que Jesus veio ao mundo como um curandeiro, ou como um guru, ou como alguém para resolver as guerras do mundo, ou como é que se mata a fome do mundo, como se faz ação social, como eu faço para prosperar, para ter mais dinheiro, para comprar um carro novo, como eu faço para comprar casa nova, como eu faço para resolver a minha situação amorosa, como eu faço para arrumar um marido, uma esposa, um namorado, enfim, e por aí vai, os vários caminhos pelos quais muitas pessoas buscam a Jesus. Deixa eu abrir parêntese aqui. Eu não estou dizendo que ele não possa fazer isso, ele tem poder de fazer muito mais do que isso, mas ele não veio ao mundo com esse objetivo. Você pode ter tudo isso, e do que adianta tudo isso, se os teus pecados não forem perdoados? Me explica do que adianta tudo isso? Ser rico, ser curado, ter casa própria, ter moto, ter carro, arrumar o grande amor da sua vida, resolver as questões éticas e morais do mundo? Tá, e aí? Se após a morte segue-se o juízo. O principal objetivo de Jesus ter vindo ao mundo é para pagar um preço que eu e você não tem condições de pagar. Eu sei que eu já disse isso diversas vezes e eu faço questão de dizer pela 99ª vez. Não adianta chegar diante de Deus com seu currículo ético e moral, ele não aceita, você não tem condições de ser aceito por ele. Porque você é uma boa pessoa, porque você ajuda os pobres, porque distribui cesta básica, porque é um bom pai, uma boa mãe, porque nunca matou, nunca roubou, nunca estuprou. Parabéns, continue assim. Mas esse teu currículo não é suficiente para te justificar diante de Deus. Eu sempre vou citar a lei de Deus para você. Só há uma forma de Deus nos aceitar, é o cumprimento total dos 10 mandamentos, não é 8 nem 9, é os 10, e sem nunca quebrar nenhum. Como nenhum de nós consegue essa façanha, todos nós estamos condenados e somos chamados de amaldiçoados pela Bíblia. E a única forma de sair desse juízo de Deus é se refugiando no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira no sentido de regeneração, de mudança de coração. Porque qual é a obra de Jesus por nós? Em primeiro lugar, ele tira a culpa do pecado. Você não é mais considerado por Deus culpado. Você pode fazer o que você quiser para se justificar diante de Deus. Ele não vai aceitar, porque só há uma forma, o cumprimento total da lei. A régua é alta, nenhum de nós consegue. Por isso nós somos culpados. Mas a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados e depositamos a nossa confiança somente em Jesus, os nossos pecados, a culpa do nosso pecado é retirada. Agora Deus nos olha não mais como transgressores, mas como filhos e filhas, como alguém que ele tem prazer de ouvir a oração. Por isso que a mais famosa oração da Bíblia é Pai Nosso. Porque nós saímos de uma posição de inimigos de Deus, pecadores e inimigos de Deus, para filhos e filhas, porque a culpa foi retirada de nós, por esse sacrifício de Jesus. Mas não só a culpa foi retirada, o poder do pecado também foi retirado. É por essa razão que a palavra do Senhor diz que agora o pecado na nossa vida é um acidente de percurso e não mais uma prática diária. Tanto é que nós, quando fomos regenerados por Deus, através do seu Santo Espírito, nós não temos mais prazer no pecado. Nós podemos até pecar,
Nós podemos, inclusive, como Davi, até um certo tempo viver na prática do pecado. Mas o verdadeiro crente, ele não se sente bem. Ele não tem alegria. E por quê? O poder do pecado foi retirado. O desejo de viver no pecado foi retirado. O desejo de viver distante do Senhor foi retirado. É por essa razão que essa palavra tira o pecado do mundo, se refere a essas duas coisas. Ele tira a culpa. Nós somos filhos e filhas, mas também ele tira o poder do pecado, o desejo de viver na prática do pecado. Porque só ele tem o poder de curar as nossas feridas. Só ele tem o poder de nos salvar, de nos libertar. Esse é o principal objetivo pelo qual Jesus veio ao mundo: pagar pelas nossas transgressões, pagar pelos nossos pecados, nos religar a Deus, nos trazer de volta ao Éden, fazer com que nós possamos ter de novo a alegria de estarmos na presença do Senhor. É por essa razão que quando Davi, ele pecou contra o Senhor no Salmo 51, ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação. Porque é isso que a salvação produz em nós: paz em meio às guerras, e alegria, que não depende das circunstâncias ao nosso redor. Mas para que você possa ter isso, é necessário com que você recorra ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado da nossa vida, que nos faz propícios a Deus, que nos torna filhos e filhas de Deus, que faz com que nós venhamos a nos alegrar, a ter prazer em Deus. Só Ele pode te dar essa oportunidade de você voltar-se para o Senhor. Todavia, à luz desse texto, após nós termos os nossos pecados perdoados, retirados e apagados, qual é a nossa função a partir de agora? O que nós devemos fazer a partir de agora? Que atitude nós devemos tomar a partir de agora? João vai dizer basicamente duas coisas nos últimos versos. A primeira coisa que nós devemos fazer, depois de termos os nossos pecados perdoados, é que nós devemos dar a prioridade de tudo na nossa vida ao Cordeiro de Deus. Todas as áreas da nossa vida precisam estar submissas, precisam dar prioridade à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque o verso 30, acompanhe comigo, ele diz da seguinte forma: é este a favor de quem eu disse, após mim, vem um varão, ou seja, vem um homem, que tem a primazia, a prioridade, porque já existia antes de mim. Olha que coisa interessante João está nos informando nesse texto. O texto diz que Jesus, ele diz: esse é a favor de quem eu disse, após mim vem um que tem a primazia, porque já existia antes de mim. João, ele é mais velho do que o Senhor Jesus. Se você conhece a história bíblica, você sabe que ele nasce 6 meses antes do Senhor Jesus. E também ele começa o seu ministério antes do Senhor Jesus. Sendo assim, humanamente falando, quem deveria ter a prioridade era João, mais velho, e que começou o seu ministério antes do Senhor Jesus. Sendo que o que João está querendo nos informar nesse texto é de que ele não está falando da humanidade de Jesus, ele está falando da divindade do Senhor Jesus. É por isso que João está dizendo: ele veio antes de mim, ele já estava aqui antes de mim, ele começou a sua obra antes de mim. Nesse sentido, João está em primeiro lugar dizendo o seguinte: que lugar Jesus deve ter na nossa vida? Ele diz: você precisa dar a primazia a Ele, você deve dar a prioridade a Ele, Ele deve estar em primeiro lugar na sua vida, porque é isso que João está querendo nos informar. Ele tem a primazia, Ele está no primeiro lugar da minha vida. O meu ministério foi antes dele. O meu ministério é um ministério volumoso. As multidões em Israel vêm até mim. Eu sou famoso em Israel. As próprias autoridades de Israel vieram até mim lá de Jerusalém, para perguntar se eu era Elias, para perguntar se eu era o Messias, para perguntar se eu era um profeta semelhante a Moisés, e nada disso eu sou, porque Ele é mais importante do que eu. Ele é eterno, Ele é divino, por isso Ele precisa ter a primazia. Mas João continua dizendo o porquê é que Ele é divino. Ele deve ter o primeiro lugar na nossa vida porque Ele é Deus, por isso Ele tem a primazia. Mais à frente, no capítulo 3, verso de número 30,
As multidões agora começam a abandonar João. João era um homem famoso em Israel. Mas agora, no máximo, quem restou foram os seus discípulos. As multidões agora estavam seguindo o Senhor Jesus. O ministério de João estava saindo de cena. O holofote agora sai de João e está se dirigindo à pessoa do Senhor Jesus. E agora os seus discípulos ficaram confusos, porque chegaram para João e disseram: olha, aquele homem que você disse que era o Messias, o pessoal está seguindo ele agora. E o que é que a gente faz aqui com você? E João diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João sabia muito bem o lugar dele. É por essa razão que, olhando para esse texto, nós não podemos fugir dessa pergunta: que lugar Jesus tem na nossa vida? Em que parte do pódio Jesus está na nossa vida? Eu sei da minha, não posso dizer da sua. Mas é necessário com que você faça essa autoavaliação. É necessário com que você seja sincero, verdadeiro, para você mesmo. Em que lugar Jesus está ou tem na sua vida? Você já parou para fazer essa análise? Você já parou para pensar que diversas vezes nesse culto você o chamou pelo termo Senhor? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nas implicações de você chamar Ele de Senhor? Já parou para pensar nisso? Ou Jesus na nossa vida, ou o termo Senhor na nossa vida, não passa de um jargão que nós falamos sem nos importar com as implicações sobre a nossa vida? Já parou para pensar nisso? Que lugar Ele tem na sua e na minha vida? Mas uma segunda pergunta, e não menos importante: o que impede a mim e a você de dedicar todas as áreas da nossa vida ao Senhor? Qual o motivo? Qual a razão de Jesus estar no primeiro lugar na nossa vida? De Jesus, como diz João, ter a primazia na nossa vida? Qual o motivo? Qual a razão? Entre tantas, a principal delas se chama um órgãozinho que está aqui dentro, chamado coração. Ou, como o apóstolo Paulo diz, na sua carta aos Gálatas, natureza humana, que é inimiga de Deus, que odeia fazer a vontade de Deus, que não quer fazer a vontade de Deus. Tanto é que o salmista Davi, no Salmo 119, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração. Com que motivo? Para não pecar contra ti. O profeta Jeremias chega a dizer que o nosso coração é desesperadamente corrupto, odeia fazer a vontade de Deus. A nossa natureza é assim. E não pense que porque você se batizou na igreja, se foi numa igreja que batiza por imersão, né, você desceu as águas, se for na nossa por aspersão, você está livre dessa natureza. Não, não está. Martim Lutero, um dos principais reformadores da reforma protestante, melhor dizendo, ele chegou a dizer: eu pensei que o meu velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Então esse danado nunca morre. Você tem que lutar contra ele todo dia. Não é uma água na sua cabeça, ou se você foi submerso num tanque, que ali naquele dia você agora se tornou uma pessoa livre do pecado. Você é livre do poder do pecado. Mas não significa que todos os dias ele não vai tentar te derrubar. Não significa que esses desejos que pulsam dentro do nosso coração não vai nos levar para distante do Senhor. Cabe a mim, a você, entender o que João está dizendo. Se acordar de manhã e dizer: eu preciso dar a primazia da minha vida ao Senhor. Eu preciso dedicar todas as áreas da minha vida ao Senhor. Eu não sei se você tem um hábito, né? Muitas pessoas têm esse hábito de colocar um aviso na geladeira ou de escrever lá no espelho: preciso ir ao médico tal dia, ou numa agenda, ou algo dessa natureza. Coloque isso. Coloque isso que João está dizendo aqui. Eu preciso dar a primazia da minha vida ao Senhor Jesus. Eu preciso dedicar todas as áreas da minha vida ao Senhor Jesus. A parte financeira, a parte amorosa, a parte do meu ministério, o meu trabalho, os meus estudos, as minhas escolhas, as minhas decisões, a sua palavra.
deve ter a primazia. Eu preciso me basear dentro daquilo que Ele está me direcionando. É nessa direção que João está nos apontando. Se nós tivermos os nossos pecados perdoados pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dê a primazia de todas as áreas da sua vida ao Senhor Jesus. Mas uma segunda atitude que nós devemos tomar, se nós já tivemos os nossos pecados perdoados pelo Cordeiro de Deus, é que nós precisamos anunciar a vinda do Cordeiro de Deus. O último verso de número 31, ele diz: eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. João diz: eu mesmo não o conhecia. Espera aí, João, ele é o teu parente, ele é o teu primo. Que história é essa que você não conhece o seu parente? Mas o que João está querendo se referir aqui, não é que ele não sabia quem era Jesus. O que ele não sabia é o que Jesus era. Qual a missão do seu primo? Até então ele não sabia. E como é que ele descobriu a missão do seu primo, do seu parente? A gente não vai pregar esse texto hoje, é só semana que vem, mas volte os seus olhos para o verso de número 33 desse mesmo capítulo. Eu não o conhecia. Aquele, porém, ou seja, que é Deus o Pai, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Foi aí que João descobriu. E aqui, logicamente, a gente vai ver esse texto semana que vem. O Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de uma pomba, e ele disse: olha, Deus o Pai, aquele que me enviou a batizar, disse que eu iria identificar o Messias, que eu iria identificar quem era o Cristo, quem era o ungido de Deus através de um sinal. Qual era o sinal? O Espírito desceria sobre ele em forma de pomba, e ali eu saberia quem era ele. O que João não sabia é que seria o seu primo. E quando ele olha, ele diz: olha, eu não sabia, mas quando eu vi essa cena, aí eu descobri quem ele era. E nesse sentido, João, nos falando dessa realidade, ele agora vai falar do seu ministério. Porque ele diz: olha, eu não conhecia no sentido de saber qual era a sua missão, eu descobri, Deus o Pai me revelou, mas eu vim batizando com água, para que Israel o conhecesse. E todos nós sabemos disso. O batismo de João, ele convidava Israel, proclamava Israel a se arrepender dos seus pecados, e uma vez arrependido dos seus pecados, essas pessoas estariam prestes a receber o Messias. Tanto é que vinham diversas pessoas a serem batizadas por João, e João era bem delicado. Você sabe a pregação de João, né? É aquela pregação bem mamão com açúcar, né? Você conhece. Ele olha as multidões e diz: raça de víboras, quem disse que vocês são verdadeiros filhos de Abraão? Produzi, pois, frutos de arrependimento, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não digam entre vocês: somos filhos de Abraão, porque ele está falando do povo de Israel, que era descendente da carne de Abraão. Eles já se achavam assim, o povo verdadeiro da aliança, mas o coração era corrupto. Deixa eu abrir um parêntese aqui, tem tudo a ver conosco, ok? Eu sempre digo isso: não pense que o fato de você ser batizado numa igreja e ter seu nome no hall de membros da igreja, já está tudo ok. Cuidado, muito cuidado, porque você pode passar pelo conselho da nossa igreja respondendo algumas perguntas que você aprendeu na Bíblia. Isso pode acontecer. Você pode passar pelo conselho da nossa igreja porque durante um período aqui na igreja você não deu problemas, e a gente olha para você diante da sua conduta e também diante de um conhecimento bíblico que você adquiriu, nada te impede de você ser recebido numa cerimônia pública, ser batizado, ter seu nome no hall de membros. Mas o que vai mostrar o que de fato, ou quem de fato realmente você é diante de Deus, é as suas atitudes, não apenas aqui, mas lá fora. É como você vive diante do Senhor. É por essa razão que João dá um choque de realidade dos crentes do Antigo Testamento. Digo do Antigo Testamento porque João é o último dos profetas do Antigo Testamento, porque ele anunciava a vinda do Messias, ele proclamava a vinda do Messias. Desde lá do Antigo Testamento era assim, e João foi o último deles. E nesse sentido ele dá um sacode nos crentes, dizendo: olha, não se achem pessoas salvas, porque você já é filho de crente, é neto de crente, é primo de crente.
ou porque você faz parte de uma determinada igreja, que você é agora um verdadeiro crente. Não é. Faça essa autoanálise, essa autoavaliação. É isso que João dizia na sua pregação. Eu vim batizando com água, eu vim proclamando o povo ao arrependimento, eu vim levando o povo a fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, eu vim proclamar o povo a fazer um raio-x do seu coração, e não apenas a ficar cantando músicas cristãs, e não apenas a ficar citando partes da Bíblia, e não apenas a ficar frequentando os cultos da igreja. Isso é pouco. Isso faz parte da vida de um verdadeiro crente, mas não significa que é tudo. É por essa razão que João está dizendo: eu vim antes batizando com água, eu vim trazendo as pessoas ao arrependimento no Rio Jordão, para que eles esperassem a vinda do Messias. João é um arauto do rei, João é aquele que vem anunciando ao Senhor, como ele mesmo disse nos versos anteriores, antes desse texto, quando a comitiva de Jerusalém chega para perguntar quem ele era, ele diz: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai, preparai o caminho do Senhor. João, ele é uma espécie de placa, apontando para Jesus. Imagina aí, você vem numa BR, aquela BR escura, você vem com o seu carro ali, meio assustado, aquela BR, você fica dizendo: meu Deus, se meu carro quebrar aqui, não tenho nem para quem recorrer aqui nesse negócio, não é? Mas você olha uma placa e aquela placa está apontando: olha, daqui a tantos quilômetros, um posto de combustível, uma pousada, um hotel, ou sei lá. E você fica alegre porque você vê aquela placa apontando para o local de onde você quer chegar. João é essa placa em meio às trevas. João é essa placa em meio à escuridão, apontando para Jesus. João é esse arauto do rei. Se você já assistiu filmes medievais, você sabe disso. O rei, ele antes de chegar numa cidade, ele anunciava a sua vinda, e ele enviava o arauto em missão de paz. O arauto chegava lá, abria aquele rolo, aquele pergaminho, lia a mensagem do rei, e se aquela cidade, se aquele povo se rendesse, o rei trataria aquelas pessoas com benignidade, com graça, com misericórdia. Todavia, se aquele povo se rebelasse contra o rei, eles não apenas seriam derrotados, eles seriam exterminados, escravizados. E essa é a mensagem que João traz, porque ele é o arauto, ele está dizendo: o rei está vindo. Ele vem com graça, ele vem com amor, ele vem com misericórdia. Mas se você endurecer o seu coração, se você quiser viver nos seus pecados, se você não quiser se render a ele, ele vem com juízo. João é esse arauto do rei que agora está se aproximando. João é essa placa apontando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando nós olhamos para essa atitude de João, ele está anunciando a primeira vinda do Senhor. Percebe isso? Desde o Antigo Testamento a essa promessa: a vinda do Messias, a vinda de Cristo, a vinda daquele que vai perdoar os pecados, que vai retirar o pecado do mundo. Ele está anunciando a primeira vinda do Senhor Jesus. E agora, o que resta para nós? Anunciar a segunda vinda. A segunda vinda é uma vinda onde ele não vem mais com misericórdia, onde ele não vem mais com graça, onde ele não vem mais para perdoar pecados. A hora é essa, o momento é esse. As portas do reino estão abertas agora. Mas como nós cantamos aqui em um dos nossos louvores, assim como o relâmpago sai do oriente e se volta para o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E naquele dia que isso acontecer, os mortos ressuscitarão. Tanto aqueles que não se renderam ao rei, quanto aqueles que se renderam ao rei, ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna, e aqueles que estiverem vivos também serão julgados. A nossa missão, assim como de João, e a nossa função, assim como a função de João Batista, a nossa tarefa é anunciar a vinda do Messias, é anunciar a vinda de Cristo. É por essa razão que quando ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos em Mateus, no capítulo 28, verso 18, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, façam discípulos.
nós não podemos nos esquecer dessa missão que o Senhor nos deu. É por essa razão que uma vez que nós fomos perdoados pelo Senhor, os nossos pecados foram tirados, agora nós somos filhos e filhas de Deus, temos livre acesso ao Pai, não seremos mais condenados eternamente, não por conta da nossa força ou da nossa capacidade, mas diante daquilo que Ele fez por nós. Como nós podemos nos calar diante da miséria que as pessoas estão passando? Como você tem um remédio nas mãos e você se cala? Imagine que um cientista, estudioso, ele descobrisse a cura do câncer, a cura da AIDS, e ele não dissesse isso para ninguém. Inúmeras pessoas estivessem até hoje morrendo, mas ele sabe a fórmula, ele tem um remédio, e ele não oferece a cura. Como você identificaria essa pessoa? Que termo você daria a essa pessoa? Agora, que termo nós damos a nós, que nos calamos, que emudecemos, que nos acovardamos, que não fazemos como João Batista fez? Porque lembre-se, ele foi decapitado. Por pregar essa mensagem, ele foi decapitado. O que impede a você, o que impede a mim, de pregar este evangelho, que cura as pessoas, que tira o pecado do mundo, que salva famílias, que restaura pessoas, que faz com que as pessoas sejam libertas da condenação eterna? O que te faz calar? O que te faz não gritar? O que te faz não proclamar? O que te faz não falar? Não preparar o caminho do Senhor, não avisar que Ele está vindo? O que nos faz nos calar? Eis aí mais uma avaliação que nós devemos nessa noite fazer, uma vez que nós fomos perdoados dos nossos pecados. Eu quero encerrar essa mensagem. Eu já disse isso, eu sempre, quando concluo um sermão, eu gosto de proclamar alguns desafios para nós. Porque do que adianta a gente saber o sistema sacrificial do Antigo Testamento dos cordeiros, que Jesus é o cordeiro, o que João Batista fez, o ministério de Jesus, o ministério de João, tá. E quando você sair por essas portas, isso tudo aqui vai servir de quê? É por essa razão que nós devemos, uma vez que nós ouvimos um sermão, ou lemos um texto, olhar para nós e dizer como isso aqui pode ser aplicado à minha vida. Você crê que de fato Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sim ou não? Você não crê não. Deixa eu repetir. Você crê que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sim ou não? Sim. Agora sim. Gostei da Assembleia de Deus aqui agora. Sim, boa. Nessa hora o presbiteriano deve ficar fervoroso. Uma coisa que nós devemos entender à luz de tudo que nós acabamos de ver, é que se Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados, se você nessa noite está aqui, e você pela trilionésima vez está escutando mais um sermão, já entendeu essa mensagem, e ainda não entregou a sua vida a Jesus, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah não, pastor, peraí, deixa eu abandonar isso, deixa eu abandonar aquilo, aí depois que eu abandonar tudo isso aqui, eu venho para Jesus. Sabe quantas vezes você vai vir? Nenhuma. Eu não sei se você sabe, mas deixa eu dizer, porque está na Bíblia. A palavra de Deus te chama de escravo. Você não vai deixar isso nunca. O que te faz ser perdoado pelos teus pecados e ser retirado de você o poder do pecado é a ação de Jesus na tua vida. Aí sim. Então venha como você está nessa noite. Entregue-se a Cristo como você está nessa noite. Mas pastor, você não conhece a minha vida, eu sou uma desgraça. Deus gosta disso, vem. Ele tem poder de tirar, de pegar essa palavra desgraça, tirar e colocar graça na tua vida. E transformar, e mudar, e restaurar. Ele fez isso comigo, Ele pode fazer isso com você e com tantos outros que aqui estão. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Venha como você está. Mas a outra realidade que nós acabamos de ver nesse texto, é que Ele, se de fato Ele é o Cordeiro de Deus, nós devemos dedicar todas as áreas da nossa vida a Ele, dar a primazia a Ele. Não é só algumas partes da nossa vida.
Não é só algumas áreas da nossa vida e essa aqui não, essa aqui é comigo, essa aqui eu dedico a Jesus, eu dou a primazia a Ele, mas essa aqui é comigo, Jesus, aqui ninguém toca. Não. Então, por favor, não chame Ele de Senhor. Se Ele é o Senhor da tua vida, essa palavra Senhor traz implicações guardadas nela. Você é servo, e o servo dedica todas as áreas da sua vida ao Senhor. Essa é a segunda verdade que nós lemos nesse texto. Mas também se Ele é o Senhor da minha e da sua vida, nós não podemos nos calar diante dessa grandiosa mensagem que nós acabamos de ouvir. Você tem um remédio para curar pessoas lá no ambiente onde você vive, faculdade, no trabalho, na sua família, na vizinhança, onde quer que você sabe a cura. E a forma de você oferecer esse remédio é falando de Jesus, é anunciando Jesus. Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu não tenho a tática evangelista, eu nunca fui num seminário para aprender a falar bem. E quem disse que depende de você a conversão dessa pessoa? É uma ação do Espírito Santo através de você. Eu estava conversando com uma irmã semana passada, ela estava feliz da vida. Ela é líder de um dos GRs aqui da nossa igreja. E ela, pastor, que coisa boa. Uma pessoa que frequentou lá o nosso GR, o nosso grupo de comunhão, ela era espírita. E pastor, ela vai agora, acho que é comprar uma casa, um carro, algo dessa natureza, acho que foi uma casa nova, enfim. E ela me convidou para ir na casa dela orar por ela. Ela poderia ter chamado as pessoas de matriz espírita, mas ela creu em Jesus. E ela me convidou para orar por ela, pela casa dela. E naquele momento eu mandei um áudio para ela dizer: irmã, não é pela tua força, pelo teu poder, nem pela tua capacidade. É Deus que usou você para ela. Por isso Deus quer usar você do jeitinho que você é. Da forma que você é. Do jeito que você é. Tem um jovem aqui na nossa igreja, né? Um jovem que eu tive o prazer de discipular, que foi Lucas, né? Lucas que trabalha aqui na mídia, não é aquele Lucas que está ali atrás, é o outro Lucas, acho que Lucas José, né? Toda vez eu me esqueço sobre o nome dele, está por aqui. Ele chegou até nós, através de uma das irmãs aqui da nossa igreja, irmã Ana, está aqui na frente, convidou Lucas está ali atrás, convidou ele para vir para cá para a igreja. Me lembro ainda do dia que Lucas chegou aqui, cabelo vermelho, parecia o Pica-Pau, né? Chegou aqui vermelho, sentou, que foi aquela coisa toda, eu tive o prazer de discipular. Hoje o cabelo dele está normal, né? Está um gato, está ali com a namorada dele. Tom Cruise, está ali atrás. Chegou aqui, começou a aprender a palavra de Deus. Hoje é uma bênção na nossa igreja esse rapaz. Nos abençoa na mídia, nos abençoa com o trabalho com os adolescentes, nos abençoa em várias outras áreas aqui. Trazido pela nossa irmã, da forma dela, do jeito dela. Passou por um seminário, Ana? Nunca. Deus quer usar a sua vida para mudar a vida de tantas outras pessoas. Você só precisa falar, você só precisa abrir a boca, você só precisa orar, você só precisa entender o que João está nos ensinando. Eu estou preparando o caminho do Senhor, se vão gostar ou não da mensagem do Evangelho é outra história, mas você precisa falar. É por essa razão que o texto que nós acabamos de ler nos traz todas essas verdades, todas essas realidades que nós não podemos nos esquecer. E é por isso que eu quero orar com você, orar por essa mensagem. E eu quero também nessa noite fazer algo diferente. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite e você ainda não conhece o Senhor Jesus. Você ainda não se rendeu à mensagem do Evangelho. Aí onde você está, do jeito que você está e na situação que você está, eu quero dizer que Deus te recebe nessa noite como filho e como filha dele. A única coisa que você precisa fazer, se você quiser, é levantar as suas mãos, fazer um sinal com uma de suas mãos. E eu quero daqui orar por sua vida, interceder por você, para que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, esteja te convertendo, mudando a tua história, mudando a tua vida. Eu quero orar com você nesse instante, não apenas por esse grupo, mas eu quero também orar por aqueles que já conhecem a Deus e que precisam entender que uma vez que seus pecados foram perdoados, você agora tem essas duas responsabilidades: dar a primazia de todas as áreas da sua vida ao Senhor Jesus e anunciar esse Evangelho para que outras pessoas creiam como um dia você creu. Vamos orar nesse instante? Feche seus olhos, baixe sua fronte, oremos ao Senhor.
Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nessa noite foi pregada, anunciada ao nosso coração. Te louvamos e te agradecemos pela Tua infinita graça e misericórdia. O Senhor diz que a Tua palavra, ela não volta vazia. Antes ela vai e ela produz o resultado pelo qual foi enviada. É como a chuva que vem dos céus, bate na terra e a terra dá fruto. A Tua palavra não volta vazia. A minha função nessa noite foi explicar o texto, não mais do que isso. Eu não pude nem posso fazer aquilo que só o Teu Espírito Santo pode fazer: curar, salvar, libertar. Sendo assim, nessa noite, se porventura tem alguém que ainda não se rendeu a Ti, que ainda não se rendeu ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está aqui no meio de nós. Se essa pessoa nessa noite está abrindo o coração para Ti, cura, Pai, no nome de Jesus. Salva, regenera, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Faz isso porque há poder no Teu nome e na Tua palavra para converter o mais vil dos pecadores, para converter o coração mais duro que existe. O Senhor pode fazer isso. Faz isso nessa noite para o louvor da Tua glória, ó Pai. Mas eu também oro pelo Teu povo. Muitas vezes nós sabemos o motivo real pelo qual o Senhor veio ao mundo, pagar pelos nossos pecados, porque nós não tínhamos condições de fazer isso. Mas nós nos esquecemos que nós temos uma missão. Nós nos esquecemos que uma vez que os nossos pecados foram perdoados, agora nós temos duas responsabilidades, pelo menos à luz desse texto: dedicar todas as áreas da nossa vida ao Senhor, colocar o Senhor no primeiro lugar do pódio do nosso coração. Mas em segundo lugar, como esse texto nos ensinou, é não nos acovardar, assim como João não se acovardou. É pregar, é anunciar, é falar do Evangelho. Dá-nos a graça, Senhor, de cheios do Teu Espírito, nessa noite, colocarmos diante do Senhor todas as áreas da nossa vida e assumirmos um compromisso com o Senhor, de falar lá fora para as pessoas que ainda não Te conhecem, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que o Senhor é o único que pode perdoar os nossos pecados e as nossas transgressões. Dá-nos essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez. Enche-nos do Teu Espírito, para que possamos fazer essas duas coisas que esse texto acaba de nos ensinar. Assim nós oramos, e desde já agradecemos ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém.